Não faço a menor ideia do que é isso. É um queco E- para cachorro. E ainda é engraçado pensar que tem tanta coisa no universo que eles precisam encontrar regras para justificar as exceções. Então pode ter os dois, pode ter a agonia e uma alma. Tu acha que o Scott Calton, quando tava fazendo aquele mini Springtrap, ele olhou pra ele e pensou: realmente, isso aqui vai ter um remanescente de agonia, que é uma força mágica que eu criei justamente aqui agora pra eu poder fazer esse animatrônico pequeno sem ter criança dentro? Ou tu acha que ele só pensou: coelho criança, toma. Lá dentro. Basicamente, todos os animatrônicos, eles têm os dois principais elementos, o remanescente e a agonia, que seria, né, a alma mais esse sangue bizarro que pode contaminar outras coisas, e contaminar coisas que acabam ficando amaldiçoadas também. Que inclui Plush Trap, inclui Balloon Boy, inclui outros animatrônicos que não teriam um corpo dentro de uma criança. Mas também tem um outro remanescente que seria do psicológico, seria um remanescente da personalidade, da característica, do trauma de alguém. E aí seriam os Dark Remnants, que aí explicaria o Shadow Bonnie, o Shadow Fred e também os Phantoms animatrônicos do FNAF 3. Esse remanescente é carregado na pessoa. É como se fosse um encosto, que a galera fala, que ó, a pessoa tá com bicho, tá com encosto, tá com um negócio ruim. Seria que eu tô aprendendo física quântica. Escuro, que ligaria, né, o passado de alguém com o trauma de alguém. Que eu tô aprendendo então, física por isso quântica. que é também uma forma de um coelho. Pois vocês sabem que o coelho torturou bastante gente e matou uma galera durante o caminho. E o Fred, principalmente o Shadow, pois acabou matando, né, uma criança. Ele acabou mastigando a cabeça de alguém lá no FNAF 4. Então também é a tortura psicológica de alguém. Fora que eu também tenho que contar pra vocês algo que aconteceu com o nosso menininho Michael Afton. Pois, antes de nós entrarmos realmente no FNAF 2, o Michael, ele foi torturado pelo pai e ele foi atrás do próprio pai pra ver o que ele tava fazendo. Não só por curiosidade, mas também porque o pai dele deixou essas instruções pra ele, muito provavelmente na casa que eles moravam. E ele acabou achando onde o pai dele estaria, que seria nessa fábrica muito estranha do Sister Location. Lá dentro, ele acaba vendo a própria irmã em formato de animatrônico e ele também acaba vendo outros animatrônicos que acabaram tendo crianças dentro. E ele acaba tentando fazer alguma coisa pra ajudar, mas os animatrônicos acabam persuadindo ele pra meio que eles saírem de lá de alguma forma, pois eles não conseguem sair por algum motivo, por conta própria, algum sistema de segurança que impede eles saírem lá de baixo. Então, o plano dos animatrônicos é tentarem se juntar em uma forma só, que virou o Energy. Bizarro pra Chamava de Energy Edison Time Frame que seria, né, como se fosse uma colher de sorvete que abrisse a pessoa no meio. E essa colher acaba abrindo o Michael e os animatrônicos entram no corpo do Michael Afton, fazendo como ele ainda seja uma pessoa viva, uma pessoa normal, caminhando por aí, mas carregando todos os... Viva. Me explica como que virou isso aqui está dentro de você e você está vivo. E eu sei lá. Energy. Bizarro pra caramba. E eles vão... Eu sobrevivador de 50 ataques. Tipo, já tinteador de ataque com várias vezes. E aí, não tô aqui vivo pra contar a história. Infelizmente, eu não tô aqui vivo pra contar a história, né? Se alguém quiser contratar uma cirurgia pra me matar, relaxa. É só mostrar esse vídeo que tá de boa. Talvez a cada noite que ele fosse passando, mais partes dos animatrônicos fossem entrando. E aí ele acaba ficando mais e mais podre. Foi aí então que chegou um belo dia que os animatrônicos decidiram sair de vez do corpo do Michael e então ele acabou virando um corpo podre, roxo, e seria o segundo homem de roxo. Meio que parecido com o seu pai, ele continua que ficou vivo nas sombras, mas na verdade, mais um dos filhos do Afton acabou sendo amaldiçoado pelo próprio experimento do pai. Então, esses experimentos roxo, mais esse remanescente dele ter sido torturado, pode ser a explicação da criação dos Shadows e dos Phantoms no FNAF 3. Pois uma coisa muito importante que o próprio Scott Calton admitiu, que FNAF é tudo em cima do ponto de vista do Michael Afton, que seria o protagonista ou o principal da história. Pois o FNAF 2, ele é o guarda que está ali disfarçado na última noite de Five Nights at Freddy's 2, que é a Custom Night. Ele tá ali tentando achar os rastros do pai, mas antes era um outro guarda, que eu já vou falar dele daqui a pouco, que vai envolver a mordida de 87. Calma, então todos os FNAF, o protagonista é o filho mais velho do William Afton?
Esse outro guarda, ele acabou passando pelas coisas, né, do FNAF normal, e aí acabou acontecendo um acidente, e mesmo assim, o Michael foi lá tentando achar aonde o pai dele está. Foi então que ele acabou se deparando com mais animatrônicos possuídos e uma loucura enorme que é o FNAF 2. Foi então que os animatrônicos, os toys, começaram a agir de forma muito mais desequilibrada. Vendo que, como é um cara talvez muito maligno, os animatrônicos começaram a mudar a própria programação por conta dessa maldição incrustada que tem no Michael. E aí os animatrônicos começaram a bugar. Não só também por conta do próprio William Afton, que estava colocando crianças dentro dos animatrônicos. Mais uma vez, cada animatrônico com uma criança. E aí então... Mano, eu tô muito confuso. Os animatrônicos, máquinas. As máquinas, tá? Os código binário ambulante sentiram a maldade da pessoa e se reprogramaram. Que? Os animatrônicos bugaram pra caramba e o restaurante acabou sendo fechado mais uma vez. Não só por conta dos animatrônicos saírem, né, perseguindo os adultos como se eles tivessem algo de errado, mas acontece algo muito importante. A mordida de 87. Todo dia isso. O guarda daquele lugar acabou sofrendo uma mordida na sua parte da frente e muito provavelmente foi a Mango que fez isso. Pois a Mango foi quebrada, né, pelos clientes, né, pelas crianças que iam lá. E eles decidiram não consertar mais ela. Deixaram ela lá no canto pra galera brincar e zoar ela. Fora que também pode ser o toy. Olha que brinquedo saudável pra sua criança brincar. Deixa a criança brincar, deixa, olha que brinquedo saudável. Galera brincar e zoar ela. Fora que também pode ser o Toy Bonnie. Tem uma galera também que acredita nisso. Mas independente de qual animatrônico que foi, aconteceu essa mordida. E aí o restaurante foi fechado e o Michael foi mandado embora. Mas tá rolando uma investigação policial. E aí o lugar vai ser fechado. Não faz. Mas aí... 20 anos depois? Tudo mudou e tudo foi por água abaixo. Infelizmente, 20 anos nada saiu daquela depois? investigação policial e tudo foi pra 1993, onde a gente vê o primeiro Five Nights at Freddy's, onde os animatrônicos já estavam tendo esses odores, né? Essas coisas bizarras que o William tava fazendo. Teve investigação policial e os caras abriram de novo. Ele achar que talvez ele fosse ser pego em 93, ele ainda tava escondendo as crianças dentro dos animatrônicos. A galera começou a perceber pelo cheiro dos animatrônicos. O Michael Afton, percebendo isso, ele vai atrás do pai no FNAF 1 pra ver o que tava acontecendo, vendo se ele achava o pai de alguma forma. Nessa parte da pizzaria, onde você vai sobrevivendo, o Michael talvez estava tentando achar o pai, tentando ver o que estava acontecendo ali, e infelizmente o Michael Afton acaba não encontrando o pai dele. Os odores continuaram e as coisas foram rolando. Cara, eu não sou nenhum especialista em saber quanto tempo leva pra apodrecer um corpo. Mas eu acho que 17 anos? Não sei. Sim. Tô achando um pouco demais pra começar a cheirar isso aí. Ando ainda na pizzaria, Esse até né? de boa, até 10 até de boa, né? Mas independente do Michael ir lá ou não. E os eventos que nós vemos do minigame do FNAF 3 começam logo depois que o Michael Afton sai da pizzaria. Aí o William, vendo que tá rolando as tretas com ele, tipo, talvez alguém descubra o que tá acontecendo, e aí ele vai e decide destruir os animatronics. Mas o pai já tava agindo, ainda usando uma das roupas, usando a roupa de um coelho dourado. E esse coelho dourado foi um dos Springlocks lá da década de 70 que o próprio William ajudou a projetar. Só que nesse restaurante que os animatrônicos estavam jogados lá, ele vai tentando destruir todos eles para tirar as provas, mas o William acaba tirando as almas dentro desses animatrônicos de alguma forma. E essas almas voltam para aterrorizar ele por conta das merdas que ele tá fazendo. Eu adoro como mesmo metendo 13 energias diferentes para justificar metade das coisas sobrenatural, ainda tem coisa que você literalmente tem que responder com de alguma forma. 7 jogo, 14 livro, mais um monte de detalhe pra ter coisa que você tem que falar de alguma forma. Fazendo. E aí o William, desesperado, tentando ver o que poderia fazer pra ele tentar se safar. Ele se esconde dentro de uma das suas roupas, a roupa de Springlock Bonnie, mas acontece o pior. Tá chovendo, o lugar já não tá tão bem, e aí o lugar tem goteira, tá chovendo, a roupa acaba molhando. E a roupa de Springlocks que os funcionários usavam tinha esse grande defeito de se molhar, poderia quebrar e acabar matando a pessoa por dentro ou travando a roupa. Mas que coisa saudável! Eu usaria essa roupa. Eu usaria, assim. Se chegasse no emprego e dissesse que tu vai usar uma roupa que se molhar, a coisa mais comum do mundo,
Se a pessoa tem problema urinário, morreu, tá ligado? Se a pessoa tem babá na roupa, morreu. Se a pessoa daquele tipo que fala cuspindo assim, morreu também. Inteira, além de ser uma roupa antiga, sem atualizações. William Afton acaba sendo preso dentro da sua própria roupa e ele acaba trancado e travado é o orgulho dentro do homem, né? seu próprio O cara casulo sabia o da defeito morte. e usou a roupa mesmo assim. Áudio feito por fã. Esse áudio é muito bom. Esse áudio eu toco pra dormir todas as noites. Eu também. Soninho bom. Foi aí então que surgiu o Springtrap. Mas ele ia demorar pro Springtrap virar mesmo Springtrap. Com toda a reputação Demorar, horrível, né? com todas as merdas que aconteceram, com tudo que rolou, o restaurante fechou. E aí, foi que passou muito tempo depois, a Fazbear tentou se reerguer de alguma forma, e aí acabaram criando algo pra lucrar em cima das lendas que rolou na década de 80 e 90. Criou-se, então, a Fazbear Fright. Eu lembrei. Para ser de terror, envolvendo as lendas do passado. Mas o que aconteceu foi algo muito pior ainda, e aí eles acabaram indo para um lugar antigo e encontraram um animatrônico lá, um animatrônico de verdade, da década do passado. E esse animatrônico é o Springtrap. E então o Michael acaba percebendo que a Fazbear tá nesse movimento de novo. Ele vai lá, ainda todo podre, tentando ainda existir, ele vai pra ser o segurança. Ninguém nota um maluco podre andando por aí. Ninguém nota uma empresa com 500 mil escândalos reabrindo. Ninguém nota a desgraça de um coelho com um corpo dentro. Mas eu adoro a lógica de Five Nights at Funkin', é bom. Eu adoro a lógica de Five Nights at Freddy. E aí ele usava máscara, né? Mais um que não cheira, né? Apodrece o corpo e não cheira. Mano, como eu disse, eu não sou nenhum especialista. Mas podre, fede muito. Tu já abriu um ovo podre? Imagina um corpo humano podre. O quanto não deve feder isso. Passou o perfume da Avon. Acontece o embate de novo. Faz sentido. Faz sentido. Descobriram um segredo de William Afton pra demorar tanto tempo pra os corpos cheirar. Essa passa perfume da Avon. Acabou que os dois sobreviveram ao incêndio. O Michael Afton meio que achou que tudo ia passar, mas o pai dele sobreviveu também. Todo bagaçado, todo destruído. E foi daí que acabou virando o Scrap Trap, onde o Springtrap acabou sofrendo muito dano, né, pelo incêndio que aconteceu, mas também pela destruição do seu próprio corpo, que rolou, né, do desmoronamento da Fazbear Frights. Foi aí então que ele acabou se remontando no Scrap Trap. E aí, passou-se mais um tempo, o Henry Emily, depois de todos esses anos, ele acabou montando um plano. Foi esse plano que deu o Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator. E esse plano basicamente era de juntar todo mundo no mesmo lugar, só que dessa vez trancar como se fosse uma jaula, uma cadeia enorme. Esse maldito labirinto tem capa mais esse meu lugar assim. Como é que esse cara sabe tudo que tá rolando? Como é que ele tá acompanhando essa saga e saber pra juntar os animatrônicos lá? Se ele sumiu há uns 20 anos atrás. Não vai sobrar ninguém. Norte, eu fui e iria acabar com tudo de uma vez. O Henry Emily, ele acabou juntando no parágrafo 4 um novo protocolo dentro da Fazbear Entertainment. O que dá a entender que o Henry pode ser que ainda tenha algum poder lá dentro da Fazbear de alguma forma. Foi aí então que ele montou essa pizzaria, onde ele foi juntando vários outros modelos de animatrônicos que são, né, a Mid-Rock Melodies, que infelizmente só estão lá para serem como se fosse umas iscas, para os animatrônicos antigos poderem ir lá. E um dos animatrônicos que vai é o Scrap Trap, vai também Lefty, que tem alguma coisa dentro da Lefty que seria a marionete, e também a Scrap Baby, que acabou saindo do... Aí só jogou mais um animatrônico, mais um urso preto ali no meio, jogou ali o Fred Reverso no meio e dane-se como surgiu. É isso, eu explico no próximo livro. Os animatrônicos que ela se juntou lá com o Energy e montando, né, a sua própria forma, sendo independente. E os outros animatrônicos acabaram se juntando no Molten Freddy. E aí esses animatrônicos vão pra essa pizzaria. E aí, mano, só
Não é como se Scott Calton só quisesse inovar nos designs, né? Não, porque daí os animatrônicos que se juntaram decidiram se dividir em dois. Não, porque o outro animatrônico se transformou num urso. Nova tentar pegar. O urso preto é a Puppet. Então, como? Como? Por que virou um urso? Ah, por algum motivo. No próximo livro, o Scott Calton explica. Mais coisas das crianças para eles se manterem vivos, né? Os remanescentes. E aí, o que acontece? A Puppet, ela, desde a época que ela virou a Puppet, né? A Charlotte, melhor dizendo, ela foi também indo atrás do William Afton de alguma forma, tentando limpar esse corpo de algum jeito. 20 anos de um robô com uma criança morta andando pra lá e pra cá e ninguém percebe. Ai, meu Deus. Tentando sua alma inteligente. Foi aí então que ela acabou dando vida por conta do dom dela ser possuída pelo animatrônico. Ela vai e chega até o FNAF 2 e acaba colocando almas dentro de alguns animatrônicos. Foi aí que eles acabaram ficando perturbados. Mas aí ela acabou fazendo algo bizarro, pois ela acha o Golden Freddy e acaba colocando mais uma alma lá dentro. Essa alma é Cassidy. E aí então ficam duas almas dentro do mesmo animatrônico. E o animatrônico fica muito mais poderoso que o normal. Ela não sabia que tinha algo lá dentro. Foi aí então que o Golden Freddy acabou fazendo uma loucura. Chama, a gente já volta no próximo vídeo.